Olá, amigos, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre esse tema extremamente importante e relevante para nós, que é o que é uma igreja saudável. Nós começamos então na última quarta-feira a falar sobre esse tema a partir do texto de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, quando vimos que Lucas faz um singelo registro de como viviam os primeiros cristãos, como vivia a igreja primitiva. Vimos ali algumas características no verso 42 que norteavam a vida daquela igreja, algumas práticas que norteavam a vida daquela igreja. E aí percebemos que uma igreja saudável, tal qual um organismo vivo, é uma igreja que cresce. Aí você vai dizer, mas pastor, ela cresce apenas numericamente? Pelo contrário, nós não iniciamos por aí. Nós dissemos que o primeiro crescimento da igreja não é o crescimento numérico, mas é o crescimento espiritual, ou seja, uma igreja que cresce, uma igreja saudável, é uma igreja que ela cresce espiritualmente. E isso através da leitura das Escrituras, da correta pregação das Escrituras, mas também da oração. Juntando essas duas coisas, nós estamos falando na devoção da igreja, leitura da palavra e oração. Uma igreja saudável, então, é uma igreja que cresce espiritualmente. E hoje eu quero falar com você sobre o segundo nível de crescimento da igreja, uma segunda característica do crescimento da igreja. A primeira é o crescimento espiritual e a segunda é o crescimento relacional. Uma igreja saudável, uma igreja que cresce, ela cresce espiritualmente, mas ela também cresce na sua comunhão, nos seus relacionamentos. Perceba que Lucas deixa isso muito claro para nós, quando já no verso 42 ele vai dizer que as pessoas, os primeiros crentes, perseveravam, além da doutrina dos apóstolos, da oração, do partir do pão, perseveravam também na comunhão. A comunhão, irmãos, ela é muito mais do que apenas partilhar o pão juntos. A comunhão, ela é muito mais do que uma mera amizade. A comunhão vai além dessas fronteiras. E aí, a partir do verso 44, Lucas vai mostrar para nós essa comunhão na prática. Como essa comunhão acontecia. O texto diz assim: todos que criam estavam juntos. Eles estavam juntos, ok? E tinham tudo em comum. A primeira vivência dessa comunhão, então, é essa ideia de comunidade. Não havia diferença, não havia quem tinha muito mais e quem tinha muito menos, né? Cada um emprestava ou partilhava suas coisas um com o outro. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Perceba então que a comunhão deles era algo muito real, algo muito além de uma mera amizade, algo muito além de um encontro domingo à noite. A comunhão deles tomava forma quando eles estavam juntos e partilhavam tudo, suas dores e suas alegrias. Ela tomava forma quando um percebia a necessidade do outro. Verso 45 vai dizer para nós que à medida que alguém tinha necessidade, um outro alguém se levantava e vendia o que tinha a mais para partilhar com essa pessoa, para que não houvesse pobres entre eles, para que não houvesse necessitados entre eles. E aqui é interessante a gente fazer uma observação. Perceba que o texto diz que eles vendiam os seus bens e distribuíam o produto entre todos. Mas aqui o texto não diz que eles vendiam a casa onde eles moravam e ficavam sem. Por quê? Porque eles partiam o pão de casa em casa. Então eles continuavam tendo suas casas, continuavam tendo onde morar. Mas aqueles que tinham algo além, algo a mais, algo que lhes sobrava, ou então algo que eles adquiriram, mas não era a sua casa principal, o seu imóvel principal, o seu imóvel de trabalho, eles vendiam, traziam, depositavam aos pés dos apóstolos, e isso era distribuído entre todos, principalmente aqueles que tinham necessidade. A comunhão deles tomava forma quando eles diariamente, perceba que não era algo ocasional, não era algo sazonal, mas era algo diário, quando diariamente
eles em um só coração estavam unidos para a adoração. A adoração comunitária, ela também é uma expressão da nossa comunhão. O desejo de estar com o outro, adorando ao nosso Deus, ela é uma expressão da nossa comunhão. E isso é observado aqui na vida da igreja primitiva. Eles também partiam pão de casa em casa, eles também faziam suas refeições comunitárias com alegria. Percebam então que eles desejavam muito estar juntos, tanto comunitariamente no templo, quanto nas suas casas uns com os outros. Havia então algo muito maior do que uma mera amizade, do que um mero encontro dominical para adoração ao Senhor. E isso é extremamente importante para nós, amigos e irmãos. Igreja são pessoas, lembra do que Pedro diz? Nós somos pedras vivas. Igrejas são pessoas, pessoas são relacionamentos. A igreja, o principal, o fundamental na vida dela são as pessoas e os relacionamentos que essas pessoas têm com Deus, entre si e com aqueles de fora. Percebam então que praticamente tudo que nós fazemos enquanto igreja se resume a relacionamento. Aliás, quando Jesus vai resumir a lei e os profetas, ele de maneira muito sábia resume a lei e os profetas a uma palavra, uma expressão, que ele usa: relacionamento. Ele diz, o resumo é: ame a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Em resumo, relacionamento. Quando nós paramos para olhar isso, nós percebemos que a igreja, ela tem a resposta a um dos grandes problemas da sociedade de ontem, de hoje e talvez de amanhã. Um dos maiores problemas que a gente percebe na sociedade hoje é a falta de comunhão. É a falta de comunhão. O sacerdote holandês Henri Nouwen afirmou há muito tempo atrás que esse talvez seja um dos maiores sofrimentos do nosso tempo, que as pessoas estejam sozinhas. E aí quando você pensa nesses 2 anos de pandemia, o quanto as pessoas ficaram sozinhas, o quanto as pessoas que tinham relacionamentos muitas vezes apenas na igreja, relacionamentos sazonais, relacionamentos que não passavam de um mero encontro, o quanto essas pessoas ficaram e talvez continuem sozinhas. Por isso que é tão importante a comunhão dentro do corpo de Cristo. Pois através da nossa comunhão mostramos ao mundo que a solidão pode ser vencida. Por isso que é extremamente importante, enquanto igreja, desenvolvermos o nosso relacionamento não apenas com Deus, mas o nosso relacionamento uns com os outros. É tão importante nós desenvolvermos a nossa comunhão, mas lembrando que a comunhão não é um mero encontro sazonal, ou não é um momento que nós tiramos depois do culto para comer, beber algo juntos e conversar sobre coisas triviais. A comunhão vai muito além disso, ela ultrapassa os muros da igreja, ela ganha as nossas casas. É quando eu e você temos a liberdade, a intimidade de dividir com o outro aquilo que nos aflige, aquilo que nos magoa, aquilo que nos causa dor, para que através, por exemplo, de uma boa palavra do outro, através da oração do outro, o Espírito Santo venha então e nos console e nos anime. Ou seja, eu sou agente de bênção na sua vida e você é agente de bênção na minha vida. Para que isso aconteça, precisamos crescer na nossa comunhão, precisamos aprimorar os nossos relacionamentos, porque comunhão literalmente significa parceria. Se a gente pudesse resumir, a comunhão é isso, é parceria, é compartilhamento, é quando eu e você compartilhamos a nossa vida uns com os outros e através desse compartilhar crescemos juntos no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo. Era justamente isso que acontecia na igreja primitiva. A igreja primitiva, se a gente olhar para esse texto e alguns outros textos à frente, nós vamos perceber que se a gente pudesse resumir assim, a vida dela era uma igreja dos juntos.
Talvez essa que seja a pequena palavra, né, que reflita essa grande comunhão. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, juntos no templo, juntos nas casas, eles tinham prazer de estarem uns com os outros. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, no verso 42. No verso 45, nós percebemos que eles estavam atentos às necessidades uns dos outros. No verso 46, eles estavam juntos no templo, partindo o pão, fazendo refeições, eram a mesma alegria, a mesma singeleza de coração. Aqueles homens e mulheres de Deus no passado eram parceiros de sofrimentos e alegrias, compartilhando tudo que possuíam uns com os outros. Quando fazemos isso, a gente vai muito além de um mero encontro. A gente vai muito além de uma mera amizade sazonal ou de um mero encontro dominical. A gente diz para aqueles que nos rodeiam: nós somos um. Verdadeiramente nós somos um corpo. Ao contrário, quando nós decidimos muitas vezes e deliberadamente nos afastarmos da comunhão da igreja, nos afastarmos dos nossos irmãos da igreja, nos afastarmos da família de Deus, isso talvez seja a pior coisa que uma pessoa pode fazer enquanto cristão, porque é fato, não há comunhão com Cristo fora do seu corpo, que é a igreja. É impossível ao cristão, é impossível a qualquer um ter comunhão com Cristo e não participar do seu corpo. E aí, vamos fazer uma pausa aqui e abrir um parênteses. Talvez seja muito confortável você assistir o culto online, participar das programações da igreja online, mas preste atenção no que eu vou te dizer. Isso nunca vai substituir a presença. Eu e você estarmos presentes um com o outro, cultuando a Deus, orando juntos, cuidando um do outro. Eu posso fazer isso online, pastor? Pode. Mas você sabe, na sua mente e no seu coração, que não é e nunca será a mesma coisa. E tome muito cuidado. Quando eu deliberadamente tomo a decisão, né? Às vezes eu não preciso, mas tomo a decisão de participar das programações da igreja somente online, é uma porta muito grande para que a minha fé comece a esfriar. Foi isso que o autor N.T. Wright afirmou quando ele diz: onde as pessoas ignoram, preste atenção nisso, onde as pessoas ignoram a vida comum com a família cristã, tornam-se isoladas e, com frequência, encontram dificuldade para sustentar uma fé viva. Aquele que resolve caminhar sozinho na vida cristã é alguém que, na verdade, assinou a sua própria sentença de morte espiritual, pois é na igreja que somos exortados, ensinados, animados, consolados e abençoados por Deus, como diz Filipenses quando afirmou: o cristianismo não é uma mera fé intelectual interna, ele só pode ser vivido dentro de uma comunidade. Lembre-se disso então. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce. Cresce no seu relacionamento com Deus, mas também cresce no seu relacionamento com os de dentro da família de Deus. Uns com os outros dentro da igreja. Eu e você devemos buscar esse crescimento. E como eu posso fazer isso? Bom, tem várias dicas para você, mas lembra da última dica que nós demos na aula anterior? Você ter um caderno de oração onde você anota os motivos, os pedidos de oração. Comece então a anotar o nome das pessoas e os pedidos que são feitos na igreja. Ore por elas, mas faça um pouquinho além, entre em contato com elas. Olha, Dona Maria, a senhora pediu oração pelo seu filho, e o seu filho como está? Olha, seu João, o senhor pediu oração pela sua saúde, e sua saúde como está? Em segundo lugar, se preocupe com a vida do outro. Deixe de ser ensimesmado. Deixe de olhar apenas para o seu umbigo. Deixe de ser egocêntrico. Comece não apenas a perceber o outro, mas ir em direção a ele. Preste atenção em uma coisa. Geralmente nas igrejas,
As pessoas se assentam nos mesmos lugares, domingo à noite ou no culto de semana. É assim com você, não é? Pois é assim com o outro também. Então você se assenta num lugar e as mesmas pessoas talvez se assentam ao seu lado. Comece a olhar ao seu redor. Por que o ciclano não está aqui hoje? Por que o fulano não está aqui hoje? Por que aquele irmãozinho que senta lá não está aqui hoje? E aí o que você pode fazer? Pegue a agenda da igreja, faça uma ligação. Não mande mensagem, faça uma ligação. A ligação é muito melhor. Fala, olha, senti sua falta domingo, tá tudo bem? Bom, se tiver tudo bem, então eu quero agradecer pela sua vida, vamos orar juntos. Se tiver com algum problema, então eu quero orar com você. Perceba que essas coisas, elas fazem uma diferença muito, muito grande. Para encerrar, eu quero contar uma experiência para você. Dia 8 de março desse mês, o Dia Internacional da Mulher, eu conversei com meu pai para que no comércio dele nós fizéssemos uma, vamos dizer assim, uma promoção. Nós entregássemos uma lembrança para todas as mulheres que entrassem ali no período da manhã e no período da tarde. E aí, com muito carinho, foi feito um bolo muito gostoso. Esse bolo foi embrulhado de uma maneira muito bonita. Algo muito simples, um pedaço de bolo embrulhado num papel bonito. O que não é difícil de fazer numa padaria, ok? Porque o comércio é uma padaria. E eu passei a manhã inteira, enquanto estava trabalhando, entregando para as mulheres, dando parabéns a elas. Olha, parabéns pelo seu dia, Deus te abençoe. Está aqui um presente para você. Você não tem ideia da expressão de alegria no rosto das mulheres ao receberem aquele parabéns pelo seu dia e aquele presente. Uma coisa muito pequena, mas que faz uma diferença muito grande. Assim é a comunhão. Gestos de amor pequenos, mas que fazem uma diferença muito grande na vida da igreja. E eu quero convidar você a trabalhar isso na sua vida. Não somente o seu crescimento espiritual, mas também o seu crescimento relacional. Deus abençoe você e até a próxima aula.